Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde. Nós vamos iniciar agora a segunda temporada de Sociedade dos Geógrafos Mortos. A primeira temporada intitulava-se Questões sobre a Espacialidade Humana, estava dividida em 4 temas: diferenciação espacial, escala e geografia, tempo, espaço e geografia e modelos em geografia. Nessa segunda temporada, que deverá ter em torno de 12, 14 episódios, nós vamos abordar um tema em relação ao qual houve uma certa polêmica aqui no âmbito da geografia brasileira. Vamos discutir um tema que eu julgo importante para que nós possamos aprofundar a nossa compreensão sobre a espacialidade humana. O tema é espaço e cultura. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero homenagear 4 geógrafos, 3 estrangeiros e 1 brasileiro. Os estrangeiros são Carl Sauer, 1889-1975, americano. O segundo é Dennis Cosgrove, 1948 a 2008, inglês. E o terceiro é Paul Clavard, vivo e muito ativo nos seus 90 anos de idade. É francês. A geografia cultural deve muito a esses 3 geógrafos. O quarto é uma geógrafa brasileira, fundadora em 1993 do NEPEC, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Espaço e Cultura, professora Zeni Rosendahl, com quem eu trabalhei durante 22 anos. A contribuição dela para a geografia cultural e particularmente para a geografia da religião é fundamental no âmbito do pensamento geográfico. Bom, visto isto, vamos iniciar o nosso primeiro episódio, que se intitula A Dimensão Cultural do Espaço. Eu chamo a atenção que o nome é, nessa ordem, a dimensão cultural do espaço. O espaço é o objeto qualificado pela cultura. Se eu tivesse invertido a dimensão espacial da cultura, eu estaria tendo como objeto a cultura e como qualificativo o espaço. Isso não é apenas uma questão de ordem, é também de sentido. A ordem dos fatores altera o produto. Então, vejamos a dimensão cultural do espaço. No entanto, para isso, é bom nós apontarmos uma bibliografia geral ainda. Bibliografias mais específicas serão discutidas, mencionadas nos episódios que se seguirão. Qual é a bibliografia básica para essa temática, espaço e cultura? Primeiro, a coleção Geografia Cultural, organizada pelo NEPEC, que tem cerca de 25 volumes. É uma edição da Eduerge, incluindo uma antologia em 2 volumes, editada em 2013, o primeiro volume, e 2014, o segundo volume, pela Eduerge, mas também acessível pela Amazon. Essa antologia em 2 volumes tem 32 textos de geógrafos brasileiros e geógrafos estrangeiros. Mas, além dos livros da série Geografia Cultural do NEPEC, existe o periódico Espaço e Cultura,
Que periódico esse que nasceu em 1995, fundado pela professora Zeni Rosendahl e por mim. São cerca de 50 volumes, com mais de 200 textos, algumas traduções, inclusive de textos muito importantes no âmbito da geografia cultural, porém, a massa de textos é de geógrafos brasileiros. Além da coleção Geografia Cultural do periódico Espaço Cultura, totalmente digitalizado e, portanto, acessível a qualquer um, existe um livro intitulado Introdução à Geografia Cultural, organizado por mim e pela professora Zeni Rosendahl, e tem alguns textos básicos de geografia cultural. Em termos de bibliografia estrangeira, vocês encontrarão na bibliografia dos textos aqui indicados uma vastíssima referência. Eu citaria apenas 2 livros que são basilares para os estudos de geografia cultural. O primeiro, de 1962, chama-se, em português, Leituras sobre Geografia Cultural, Reading in Cultural Geography, que tem os principais textos, nós vamos ver depois isso, da escola de Berkeley. O segundo chama-se Relendo a Geografia Cultural, Rereading Cultural Geography, que apresenta os principais textos da geografia cultural que emerge a partir de 1980. Periódicos, há 2 periódicos importantíssimos para quem quiser trabalhar com espaço cultura. Um, nascido na Inglaterra, com o título de Ecumene, e que depois mudou para Cultural Geographies, e o segundo, francês, criado pelo professor Paul Claval, que se intitula Géographie et Culture. Tanto vocês têm uma importante bibliografia sobre o espaço e cultura, e eu acho importante que se leia, que se procure ler, porque isso ajudaria, ao lado desses episódios, a desfazer o grande equívoco que foi feito quando a geografia cultural aparece no Brasil na primeira metade da década de 1990, 93, fundação do NEPEC, 95, criação do periódico Espaço e Cultura, 96, o primeiro livro da professora Zeni, Espaço e Religião, 98, o primeiro simpósio de geografia cultural organizado pelo NEPEC, e daí para frente. Mas equívoco esse fundado em 2 interpretações equivocadas. A primeira, o desinteresse e as críticas, às vezes duras, em relação à geografia cultural, se fizeram por quê? Para os positivistas, a geografia cultural trabalha com a intersubjetividade, o que não é possível para um positivista, que necessita de um mundo sensível no qual nós podemos tocar, ver, sentir, cheirar o real. Há para os positivistas ou empiricistas uma dificuldade muito grande de trabalhar com intersubjetividade, significado e representações. O outro equívoco vem da parte dos geógrafos críticos, via de regra com uma precária formação marxista, e calcado no marxismo do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, no qual acreditava-se que a cultura era uma superestrutura dependente da infraestrutura, dependente da base das atividades econômicas, e sendo assim, era necessário apenas que se conhecesse essa base e que a cultura estaria claramente explicitada, identificada. Isso acabou. Sobre este fim dessa visão equivocada, leia-se o texto do grande intelectual dos estudos culturais, Raymond Williams, que desmonta esta visão equivocada
sobre a cultura como uma superestrutura. Esse texto do Raymond William é o único artigo dele nesse periódico, Espaço Cultura, traduzido. Então, é necessária a leitura. E, nessa direção, esse primeiro episódio apresenta como tema a dimensão cultural do espaço. Ora, o espaço é multidimensional, como tudo. O indivíduo, ele tem várias dimensões, tudo tem várias dimensões. O espaço tem uma dimensão econômica, o espaço tem uma dimensão política, o espaço tem uma dimensão, antes que eu me esqueça, natural, da natureza. O espaço tem uma dimensão social. E quantas dimensões nós quisermos. O espaço é multidimensional, tendo também uma dimensão cultural. Trata-se, portanto, de múltiplas dimensões que caracteriza o espaço. Trata-se, na verdade, de uma unidade na diversidade. O espaço, unidade, aparece através das diversas manifestações econômica, política, social, da natureza, da cultura. Cada uma dessas manifestações mantém interações entre si, umas com as outras, mas ao mesmo tempo, cada manifestação dessas tem a sua relativa autonomia. Interações e relativa autonomia são atributos que conformam a unidade na diversidade. A unidade só existe por causa da diversidade. E essa, constituída de vários elementos, se interagem entre si, mas guardam relativa autonomia. E isto é manifesto de diferentes modos, inclusive no espaço. Cada uma dessas manifestações tem a sua própria espacialidade, sua própria localização, sua própria escala, seu próprio arranjo espacial e suas interações espaciais próprias, que não se conformam de forma nítida e inequívoca, de forma que a espacialidade seja a mesma. Ora, essa multidimensão associa-se a uma multiespacialidade que garante a relativa autonomia da cultura em relação à economia, a relativa independência, relativa autonomia da cultura face ao econômico, ao social, ao político. E isso dá visibilidade à cultura como uma manifestação da sociedade com sua espacialidade própria e que permite falar em espaço e cultura. Lembrando que essa cultura, em suas relações com o espaço, ela pressupõe que a cultura seja vista como reflexo, meio e condição. Visto isto, vamos ver quais são algumas das manifestações da cultura no espaço. Muitas dessas manifestações serão apontadas rapidamente aqui, mencionadas muitas vezes nesse episódio, mas serão objeto de episódios exclusivos. A finalidade desse episódio, eu repito, é deixar claro as bases da existência da geografia cultural. Eu diria que essa geografia cultural ela não é nem crítica nem acrítica. Depende daquele que trabalha com a cultura. Da mesma maneira que a geografia econômica em si não é nem crítica nem acrítica. Depende daquele que trabalha com geografia econômica. E assim a geografia urbana, a geografia histórica e os fuzis da senhora Carrà. Da peça do Bertolt Brecht, os fuzis da senhora Carrà não são nem nacionalistas nem republicanos.
A peça se passa durante a Guerra Civil Espanhola, no norte da Espanha, mas depende da mão que segura os fuzis. Da mesma maneira, a cultura pode ser lida, apropriada, manipulada, tornada mercadoria por aqueles que se apropriam disso. Nós vamos ver no próximo episódio a ideia de cultura. Aliás, no segundo e no terceiro episódio. Não é possível discutir ou avançar em geografia cultural sem ter clareza do conceito de cultura que nós estamos adotando. Vejamos agora algumas das manifestações. A primeira das manifestações da cultura, e que é um tema clássico na geografia cultural, é a paisagem. A paisagem cultural. A paisagem não é apenas uma materialidade, inequivocamente uma materialidade, resultado de processos que criaram formas, que têm funções e que ocupam uma determinada parte da superfície terrestre. Mas a paisagem está impregnada de significados. Ela é uma paisagem rica de simbolismo. E é uma tarefa do geógrafo decifrar o simbolismo que está na paisagem. A outra manifestação da cultura no espaço está através do conceito de região cultural, que não é a região lablachiana. É uma região cujo cerne, cujo foco principal é a cultura de um dado grupo étnico, ou um grupo cultural, religioso, ou o que for. É exemplo da região cultural dos Mormons, lá nas Rochosas, no estado de Utah, nos Estados Unidos, ou a região dos Cajuns, do delta do Mississippi, no estado da Louisiana, e que se estende ainda pelo condado de Lafayette, ou a região do Mediterrâneo pastoril, que o Manuel Diegues Júnior identifica para o sertão nordestino. Esse é um tema extremamente importante e não é possível admitir que o capitalismo atual, na sua fase pós-Segunda Guerra Mundial, acabou com a região, homogeneizou tudo. Não é verdade. A região foi recriada, a cultura foi também recriada, reinventada e forja novos espaços regionais que são culturalmente identificados. Esse é um tema importante. O terceiro tema intitula-se Lugares e Itinerários Simbólicos. Os lugares não são apenas um ponto no mapa. Não devem ser vistos apenas dentro de uma divisão territorial do trabalho, um lugar portuário, um lugar metalúrgico, um lugar universitário e assim por diante. Lugares são também simbólicos. Eles irradiam significados culturais de um grupo étnico ou políticos associados a um dado contexto espacial. O que dizer de Guernica, no País Basco, na Espanha? Uma espécie de síntese, de metáfora síntese de todo o País Basco. Em termos de figuras, de palavras, trata-se de uma sinédoque. Guernica representa, sintetiza todo o País Basco a partir do bombardeio que a cidade sofreu pela aviação alemã em 1937 e que depois foi tornado célebre pelo mural do Pablo Picasso. Guernica é um lugar simbólico, mas também
Lourdes é um lugar simbólico. Meca é um lugar simbólico. Santiago de Compostela é um lugar simbólico. Blumenau torna-se um lugar simbólico pela criação de uma paisagem germanizada. Ele sintetiza a colonização alemã. Da mesma maneira que os caminhos simbólicos, os itinerários simbólicos, são parte da construção humana sobre o espaço, impondo a esse espaço um sentido cultural. O que falar do famoso Caminho de Santiago, que da França vem pelo norte da Espanha até a cidade de Santiago de Compostela? E quantos outros caminhos ou itinerários não estão impregnados de significados políticos, religiosos, étnicos? O que dizer, por exemplo, da Avenida Paulista, que é um itinerário simbólico das marchas de protesto, ou então itinerário simbólico que vem da Igreja da Candelária à Cinelândia, no Rio de Janeiro, ao longo da Avenida Rio Branco. E quantos outros caminhos ou itinerários simbólicos não existem? Isso é parte da espacialidade humana e abre um campo enorme de pesquisas a serem feitas. O que dizer, por exemplo, nós trataremos isso da cidade de San Antonio, no Texas, a capital mexicana no Texas. É um lugar simbólico, extremamente rico, onde dois traços culturais coexistem no mesmo espaço. Vejamos agora também as formas simbólicas espaciais que serão objeto de pelo menos um episódio. Reparem que nós estamos utilizando a ideia de escala nos temas que nós estamos falando. Falamos primeiramente da região, da paisagem culturais. Depois mudamos a escala para lugares como Guernica, Lourdes, Aparecida. E agora mudamos a escala de novo e vamos ao nível de pontos. Estátuas, obeliscos, templos, cemitérios, memoriais de guerra, são formas simbólicas espaciais, que é um tema de uma escala muito pequena, uma praça, um trecho de rua, mas que imprime ao lugar onde ela se situa um simbolismo muito grande. Que formas simbólicas são essas? Há uma variedade enorme. O Memorial de Guerra de Auschwitz, no sul da Polônia, onde milhares e milhares de judeus foram massacrados. É uma forma simbólica espacial, da mesma maneira que um moderno grande shopping center, como Punta Carretas, já falado aqui no episódio, há 2 ou 3 episódios atrás. Os parques temáticos. O que é Disney World, se não uma alegoria, um conjunto de metáforas sobre diferentes aspectos da vida cotidiana? Os obeliscos, o memorial dos veteranos da Guerra do Vietnã, em Washington, a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, na colina de Montmartre, em Paris, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba, a estátua de Dom Pedro I, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. As formas simbólicas espaciais são criações intelectuais de um grupo étnico, político,
religioso, ou o que for mais, que dá um significado àquela localização. Isso abre um campo enorme para a geografia cultural. Quais são os significados, por exemplo, das formas espaciais criadas pelas lutas sociais? No sertão nordestino, no Vale do Rio do Peixe, em Santa Catarina, em outros tantos lugares. E, finalmente, um tema muito importante das relações entre espaço e cultura diz respeito à polivocalidade. Significa que um dado objeto é sujeito a muitas vozes, a muitas interpretações. Não há uma monovocalidade em relação a um dado aspecto, a uma dada forma simbólica, que para alguns é rica de significados, de toda ordem, e para outra é absolutamente irrelevante, ou tem uma relevância muito secundária. Imagine o que significa o busto de Zumbi na Praça 11, na cidade do Rio de Janeiro. Significa coisas diferentes segundo diferentes grupos sociais. Para o movimento negro, tem um sentido distinto, por exemplo, do que dele pensaria grupos evangélicos neopentecostais. Essa polivocalidade está presente no debate sobre o nome dos lugares, ruas, cidades. Está presente na interpretação sobre uma dada forma simbólica, espacial. Está presente nos conflitos que existem entre grupos distintos em torno e a partir da mesma forma simbólica espacial. Como diz o Donald Meining, muito claramente, mas vamos retomar isso depois. Ele fala que aquilo que a gente vê não é feito apenas daquilo que a gente vê, mas também daquilo que se esconde em nossas mentes. Isso é dito por um geógrafo por volta de 1976. Mas o poeta português Fernando Pessoa, 30 anos antes, falara a mesma coisa. Aquilo que a gente vê é feito também daquilo que nós somos. E como nós vivemos numa sociedade diferenciada e mais desigual do ponto de vista da renda, da formação cultural, das tradições familiares, nós vivemos numa sociedade de classes. E essa diferença se manifesta também na leitura que nós fazemos do mesmo objeto. Isso, para a geografia cultural, é fundamental e é fantástico. Tem um campo enorme para investigação. Bom, eu vou parar por aqui. No próximo episódio, nós vamos começar a ter a primeira parte de 2 episódios sobre a ideia de cultura. Muito obrigado. Até a próxima. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.